Boa noite, Fábio. Boa noite, Gustavo. Prazer te ter aqui. Mais um CBF Academy Talk. Me apresentar aqui primeiro para o pessoal. Meu nome é Gustavo Rodrigues. Eu faço parte da equipe da CBF Academy. E vou ser o mediador dessa live. Convidado de hoje, Fábio Masserendian, preparador físico da Seleção Brasileira. Ele vai falar um pouco sobre as experiências e sobre o tema preparação física no futebol. É igual na Seleção Brasileira? Então, fique à vontade para fazer perguntas, interagir com a gente. A gente vai estar atento aqui nas perguntas que vocês fizerem ao vivo. E eu espero que todos aproveitem. Fábio, mais uma vez, uma honra de ter aqui com a gente. Mete bronca. Obrigado, Gustavo. É um prazer poder participar desses seminários da CBF Academy, desses lives. Acho importante que a gente possa trocar ideia com toda a comunidade de profissionais que atuam ou não atuam no futebol, acadêmicos, que trabalham em escolinha de futebol, que trabalham em outros clubes. Essa é uma troca de ideias sempre enriquecedora. Eu sempre costumo falar nas minhas apresentações que não são só aulas expositivas, são trocas de experiências. E isso me enriquece bastante, né? E eu, como fui professor universitário, já gosto muito disso, gosto muito de trocar essa ideia com qualquer pessoa, qualquer profissional de qualquer área. Acho que sempre me traz muitos benefícios e sempre agrega a minha metodologia, agrega a minha carreira. Bom, para iniciar a nossa conversa, o nosso live, eu escolhi esse tema porque eu vejo uma grande diferença entre a preparação física que eu realizava nos clubes e a preparação física que eu realizo hoje na seleção brasileira. Não no que diz respeito à metodologia do trabalho, não no que diz respeito a tipo de treinamento, seja treinamento contínuo, intervalado, ou treinamento funcional para desenvolvimento de força, potência e velocidade, mas sim na atuação específica do preparador físico no dia a dia da seleção brasileira, num calendário anual. Por que eu digo isso? Porque você começa um ano num clube de futebol, recebe os seus atletas no retorno das férias e, a partir daí, você vai fazer todos os testes de avaliação de aptidão física. Através dos resultados desses testes, você elabora o seu programa de treinamento esportivo, juntamente com toda a sua comissão técnica, e o aplica, com o objetivo de vitória ou conquista de vários títulos que você tem no ano. De várias competições que você terá no ano. Sejam campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Libertadores da América, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Então, numa média aí por baixo, os clubes grandes vão ter aí 5 competições no ano. E até alguns podem ter até 6 competições no ano, se for campeão da Copa Libertadores da América, como foi o caso do Flamengo no ano passado, que disputou a Recopa Sul-Americana. Então, no decorrer do ano, você vai você vai determinar as cargas de trabalho, aplicar os seus treinamentos, desenvolver qualidades físicas que você acha pertinente ao futebol. Né? Não estou aqui para discutir metodologia, porque as metodologias sempre devam ser respeitadas, quaisquer que sejam. Que tipo de treinamento você vai utilizar? Os treinamentos metabólicos de corrida contínua ou corrida intervalada, né? Os treinamentos para desenvolvimento de força, potência e velocidade, como eu disse a vocês anteriormente, que eu acabo utilizando mais o treinamento funcional. Não quer dizer que você possa utilizar outro tipo de treinamento. Mas tudo isso você vai fazendo no transcorrer desse ano, quando você está dentro do seu clube. Só que na seleção brasileira é diferente. Por que eu digo isso a você? Porque nós temos, normalmente, 5 a 6 datas no ano. Em março, nós temos um período de data FIFA. Em junho, nós temos uma outra data FIFA e, por vezes, uma competição que seria a Copa América, que nesse ano, em virtude do coronavírus, foi cancelada. Em setembro, outubro, novembro, mais 3 datas FIFA que serão utilizadas para as eliminatórias. Então, o que eu posso fazer? Qual é o papel da preparação física dentro da seleção brasileira de futebol?
Como eu posso ajudar o meu treinador e a minha comissão técnica? O que eu tenho de mais valioso a fornecer ao meu treinador no dia a dia, no nosso escritório dentro da seleção brasileira? A informação. A informação é de suma importância para que o Tite possa convocar os melhores no momento em todos os aspectos. Evidentemente que ele usa principalmente o aspecto técnico, mas quanto ao aspecto físico, eu tenho que fornecer informações a ele para que ele possa tomar a melhor decisão possível. E que informações são essas? Quais são essas informações e aonde eu busco essas informações? Isso também é importante. Então, no momento em que comecei a fazer parte do dia a dia da seleção, que eu fui contratado pela Confederação Brasileira de Futebol, nós tivemos que ter uma sistemática de trabalho. E nós decidimos criar uma linha do tempo. Aonde nós dividimos essa linha do tempo em período pré-convocatório, em período pós-convocatório, no período convocatório e no término do período convocatório. E para cada período nós temos algumas funções, cada um nas suas áreas. Por exemplo, período, vamos discernir um pouquinho esse período pré-convocatório. O Tite sempre me passa 30, 40 dias antes da convocação uma lista de aproximadamente 35 jogadores. A partir desse momento, eu começo a seguir esses 35 jogadores. Mas como assim você segue esses 35 jogadores? Como é que eu posso seguir se a maioria desses atletas até está na Europa? Aproximadamente 90% dos atletas, 85%, 80%, 90%, estão na Europa. Como é que eu vou segui-los de lá? Nós temos alguns sites que nos auxiliam muito. Soccerway, Transfer Market, o próprio Bet386, se eu não me engano, né? Eles são ferramentas importantes para que eu possa seguir o calendário e o número de jogos desses atletas. Então, nesse momento, eu começo a seguir esses 35 jogadores, se eles vêm jogando continuamente ou não. Então, eu estabeleço, faço uma tabela com os 35 jogadores e as partidas que eles vão disputar semanalmente. E começo a observar se eles estão atuando ou não. No momento em que eu observo que por mais de 2 vezes ele ficou fora da partida, eu entro em contato com o atleta para saber o que está ocorrendo. Ele não está convocado, ele está somente numa pré-lista. Você informa ele que ele está numa pré-lista? Não, não informa. Eu simplesmente entro em contato como preparador físico da CBF, preocupado com o atleta A, B ou C e o que está acontecendo que ele não vem atuando. Se é uma decisão técnica, mas isso eu posso ver pelos próprios sites que eu disse a vocês. Por quê? Porque se for uma decisão técnica, provavelmente ele vai estar no banco. Mas também pode ser uma decisão técnica e nem no banco ele está. Se é por alguma punição que eu não tive acesso, ou se ele está machucado. Se ele estiver machucado, eu poderei também entrar em contato com o clube. E aí vem uma outra questão que vale a pena ressaltar. No momento em que eu comecei a fazer parte da CBF, eu tive a ideia, na época, nós tivemos a ideia, de começar a criar contato com os clubes europeus. Porque até então, nós não éramos muito bem vistos. Mas por que nós não éramos bem vistos? Porque nós pegávamos o jogador deles, utilizávamos em 2 partidas e os devolvíamos e pronto. Mais nada. Não fornecíamos informação alguma dos 10 dias que esses atletas estavam conosco. E a partir do momento que eu fui contratado, nós criamos um relatório que ele foi melhorando mês após mês e logo após o término da convocação, logo após o término dos 2 jogos, nós enviávamos esse relatório ao clube, informando tudo no que diz respeito ao aspecto físico e médico, para que essa comissão técnica dos clubes europeus
tivessem acesso a informações desse atleta conosco e pudessem aí quantificar a carga de trabalho quando esses atletas chegassem ao seu clube de origem. E para minha felicidade, quando eu estive na Europa em aproximadamente 3 clubes, e na conversa com os seus preparadores físicos, com os seus Head of Sport Science, os seus fisiologistas, né, eles vieram elogiar a nossa conduta, dizendo que nós éramos a única seleção que tínhamos a preocupação de fornecer dados aos clubes e esses dados chegavam antes do atleta chegar ao clube. Então, isso me deixou muito contente. O Martin Boucher, do Paris Saint-Germain, o próprio Klopp, do Liverpool, citou isso numa entrevista que ele deu à ESPN uma vez, eu tenho isso gravado. O Gualtieri, da Juventus de Turim, na época o preparador físico era o Simone Folletti. Então, essas atitudes, eu percebi, comecei a ter uma reciprocidade do clube europeu. Isso fez com que nós, da CBF, nos aproximássemos dos clubes europeus. Sendo até que uma vez o presidente Rogério Caboclo esteve no Real Madrid, conversando com o presidente do Real Madrid. O presidente do Real Madrid disse que já sabia que eu tinha contato diretamente com o preparador físico. Então, a criação dessa rede de contatos com os clubes europeus, dessa aproximação, me deu informações cada vez mais fidedignas do estado do atleta. Tanto antes da apresentação, como depois na apresentação desse atleta. Então, nesse período pré-convocatório, eram essas as atitudes que nós tínhamos, que nós tomamos sempre. Num período, após isso, 15 dias antes da apresentação do atleta, para iniciar os treinamentos conosco, sai a convocação da seleção brasileira. São 23 atletas. E a partir daí eu começo a seguir minuciosamente esses 23 atletas, assistindo aos jogos deles. Não só eu, como toda a equipe da seleção brasileira, o Tite, o Kleber, o Matheus, o César Sampaio, o Tomás e o Bruno, que são os analistas de desempenho. Então, cada um de nós fica responsável por 2 a 3 a 4 jogos por final de semana. E nos dias de semana, nós estamos lá na CBF e assistimos também a esses jogos. E se algum atleta sai do jogo, tanto no primeiro como no segundo tempo, nós vamos assistir o momento que esse atleta saiu do jogo para saber se ele está saindo por opção técnica ou se ele está saindo machucado. Caso ele saia com algum tipo de lesão, eu vou contatar o atleta e também contatar o clube juntamente com o Dr. Rodrigo Lasmar, que também tem o contato dos médicos de todos os clubes europeus e acabou se aproximando cada vez mais a partir do momento que nós tivemos o dia a dia da CBF. Então, no período que antecede a apresentação dos atletas, esse acompanhamento ele é muito mais minucioso. Aí vem a apresentação desse atleta conosco, na seleção brasileira, onde ele vai ficar à nossa disposição. E nós precisamos cada vez mais dessa informação e que essa informação seja o mais fidedigno possível. Esse atleta virá a se juntar a nós e provavelmente terá viagens longas. Agora que nós vamos começar o período de eliminatórias, atletas vêm da Inglaterra, França, Itália, Espanha. E, por vezes, ele não vem das capitais ou de grandes cidades. Ele vem de uma cidade menor. Ele vem de uma cidade como Lyon, da França, ou Mônaco, e que não tem voos diretos para o Brasil. Ou vamos dizer, Turim, não tem voo direto para o Brasil. Uma cidade de Málaga, uma cidade pequena, menor, do sul da Espanha, não tem voo direto para o Brasil. Então, o tempo de viagem já vai ser longo. E, normalmente, ele acaba a partida e já entra no avião para vir nos acompanhar. E onde será esse primeiro jogo? Vai ser no Brasil ou vai ser em outro país do continente sul-americano?
pode se tornar ainda mais complicada essa logística. Por isso que o Luiz Wagner e o Hamilton, que são os nossos supervisores de logística, trabalham incessantemente para diminuir o máximo o tempo dessa viagem. E nós temos que saber o que aconteceu com esse atleta, como eu disse a vocês anteriormente, no mês que antecedeu a apresentação dele conosco. Qual foi a carga de treinamento dele? Qual foi a carga de jogos dele? Porque a carga de jogos também é importante. Nós tivemos uma situação nas eliminatórias passadas que um atleta se apresentou a trabalhar conosco com 9 jogos no mês que antecedeu a convocação. Quer dizer, uma carga pesada. Ele atuou 9 partidas inteiras, por mais de 90 minutos, normalmente são 94, 95 cada partida. Então, isso também nós levamos em consideração. E a carga de treino deles também. Isso é importante. E nós recebemos isso dos clubes. Todos os clubes nos mandam hoje uma quantificação, uma carga de treino desses atletas em um mês que antecede a apresentação. Todos os clubes da Europa têm o GPS, que no Brasil quase todos os clubes da primeira divisão também têm, e eles nos mandam, assim como também nos enviam, por vezes, determinação de treinamentos individualizados, e que eu procuro seguir. Normalmente são treinamentos que são preventivos, que eu sigo individualmente, realizados dentro da academia. Ou nós também podemos implementar esse tipo de treinamento com nossos atletas, que eu procuro fazer também, eles normalmente se apresentam na segunda-feira, eu divido em 2 grupos, sendo na terça e na quarta-feira, cada grupo vai fazer 4 a 5 exercícios de treinamento funcional. Além disso, quando esses atletas se apresentam conosco, seja no Brasil, ou seja em outro país da América do Sul, ou em outro país europeu ou asiático, que caso nós tenhamos algum amistoso, o Guilherme Passos, que é o nosso fisiologista, colhe peso desse atleta, creatinoquinase, uma enzima que mostra a degradação do músculo esquelético, a degradação proteica, faz uma termografia, além de uma análise da percepção subjetiva de cansaço. E ele nos passa isso também na segunda-feira, né, ou na terça-feira pela manhã, numa reunião de toda a comissão técnica. E aí nós vamos determinar a carga de trabalho do nosso grupo. E individualizar, porque se for necessário, nós vamos dar um tempo maior de recuperação ao atleta A, B ou C, caso seja necessário. Mesmo assim, as preocupações que nós temos, o atleta não se apresentar lesionado, por vezes isso pode acontecer. Como foi o caso, eu vou até citar o nome aqui, quando o Douglas Costa se apresentou à Copa do Mundo de 2018. No domingo, último jogo do Campeonato Italiano, a Juventus de Turim já era campeã, ele saiu no minuto 68 do jogo, colocando a mão no posterior da coxa. Ele estava assistindo esse jogo em casa, esperei 3 horas aproximadamente e liguei para ele. Ele estava no caminhão do Corpo de Bombeiros, comemorando o título, e falou: Fábio, não precisa se preocupar, foi uma coisa pequena. Tudo bem, mas quando ele chegou à Granja Comari, o doutor Rodrigo Lasmar já sabia do que tinha ocorrido, levou ele a um diagnóstico de imagem, onde detectou uma lesão do bíceps femoral. Mesmo assim, você, por vezes, corre esse risco. Mas, de antemão, seguindo, nós temos aí, então, o período de treinamentos. E, nesse período de treinamentos, nós temos que, primeiro, nos preocupar com a recuperação desse atleta. Não só da viagem longa que ele teve até chegar ao Brasil ou algum outro país do continente sul-americano, como também recuperá-lo da sequência de jogos que ele vem tendo nos seus clubes no Campeonato Europeu. Normalmente, ele se apresenta na segunda-feira e vai jogar somente na sexta-feira à noite. O que nos dá tempo hábil de recuperação, mas sempre pensando em individualização. Normalmente, o Tite vai ter 100% dos atletas convocados à disposição dele na quarta-feira. Isso não impede que na terça-feira ele possa fazer algum outro tipo de trabalho com uma demanda metabólica menor.
mas isso é sempre conversado em reuniões periódicas e diárias de toda a comissão técnica. Isso é muito importante. Passados os 2 jogos, no término do segundo jogo, logo após o término do segundo jogo, já é feito, como eu disse a vocês anteriormente, um relatório detalhado, tanto do aspecto físico como médico, e enviado aos seus clubes de origem. Então, antes do atleta chegar ao seu país de origem, seja França, Inglaterra, Espanha, Itália, o relatório já chegou ao seu clube de origem. Se algum desses atletas tiver algum problema referente, algum problema clínico ou médico, o Dr. Rodrigo Lasmar, no mesmo dia, já entra em contato com o médico via WhatsApp, por mensagem, e no dia seguinte liga ao médico do clube para falar pessoalmente do ocorrido, seja uma lesão traumática ou uma lesão não traumática. Então, esse é o dia a dia da Seleção Brasileira de Futebol durante o ano todo. Esse é o trabalho que nós realizamos. Lógico que eu estou passando para vocês aqui de uma forma muito simplista, uma forma conversando aqui, como vocês mesmos dizem, uma live, para que nós possamos trocar experiência. Gustavo, eu estou à disposição dos nossos espectadores aí para qualquer pergunta que venha ou qualquer troca de informação. Fico feliz em poder participar mais uma vez e fico à disposição. Perfeito, perfeito. A gente já tem algumas perguntas já feitas aqui ao vivo e feitas ontem também, que a gente sempre posta no dia anterior um story para todo mundo poder perguntar. Então, o Gabriel Barreiro fez uma pergunta se você faz contato constante com os clubes, independente de qualquer lugar do mundo, para saber da situação dos jogadores. Você respondeu, mas esse contato, ele só é feito para saber da situação do jogador ou você vai além da lista do Tite também? Ora, normalmente eu respeito a lista do Tite, mas ela, por vezes, pode ir além da lista do Tite. Como, por exemplo, jogadores que atuaram conosco na Copa América e não foram chamados mais, mas o Fernandinho, um caso específico, que é um rapaz que eu gosto muito, trabalha muito forte e que eu converso com ele para saber como ele está frequentemente, quando ele tem algum tipo de problema, e me coloco à disposição dele. Agora mesmo, nesse nosso período, devido ao coronavírus, eu entrei em contato com Coutinho, com Alisson, que vinha de uma lesão. Conversei ontem com Alisson, que vinha de uma lesão de reto femoral, que estava no momento final da sua recuperação, para saber como ele estava, o próprio Thiago Silva também. Então, por vezes, vai além da lista mesmo, pela própria relação que você cria com os atletas. Perfeito, perfeito. Vamos para a pergunta então, do Marco Antônio. A pergunta dele é: hoje a preparação física está acoplada junto com a parte técnica do trabalho de campo? Marco, está sim. Totalmente acoplada e deva ser acoplada. O futebol ele não é estanque, não funciona mais como departamentos estanques. Não é eu sou preparador físico, eu dou meu trabalho e saio e vou embora. Não. Como eu disse na minha apresentação, na minha conversa com vocês, nós temos reuniões diárias de toda a comissão técnica. Nós elaboramos o treinamento, participamos da elaboração do treinamento para poder quantificar, tentar quantificar corretamente as cargas de trabalho. Então, sim, o treinamento é feito em conjunto, técnico, tático, físico. Perfeito. Vamos continuar, que tem muita pergunta aqui. O pessoal está bem ativo aí na live. Legal. O Roberto Jefferson quer saber quais são os prejuízos físicos para os atletas durante a quarentena. Olha, vão ser grandes. Vão ser grandes. Por que eu digo isso a vocês? Por mais que você tente colocar... vou dar um exemplo. O Tottenham tem feito treinamento online. Preparador físico no seu computador, os atletas todos ali observando o trabalho que o preparador físico vai ministrar a ele. O Bayern fez a mesma coisa. Então, alguns clubes têm lançado mão dessa ferramenta tecnológica, já que existem vários sistemas aí, o Zoom, o Starleaf, que você faz
com que uma pessoa converse com 5, 6, 8, 10, 12, assim por diante. Mas nada substitui o campo. Nada substitui o jogo. Porque no jogo de campo reduzido, no jogo de campo não reduzido, você tem as acelerações e desacelerações intensas. Você tem as mudanças de direção. Né? Você tem o domínio espaço-temporal. Então, vai ter prejuízo no aspecto físico, sim. E se nós não tivermos um tempo de preparação antes do início das competições, né, será temerário, tanto em termos de performance, como em termos clínicos também da saúde do atleta. Perfeito, perfeito. Fábio, o Rodrigo Oliveira quer saber o que é prioridade para a preparação física em datas FIFA, quando a seleção está reunida. A prioridade, Rodrigo, principalmente é recuperar esse atleta dessa viagem longa que ele fez, desses últimos jogos consecutivamente que ele participou, e preparar, deixar ele pronto para que o treinador possa utilizar o melhor dele. Equacionar corretamente as cargas de trabalho. Esse é o principal objetivo nesse tempo curto que você tem com esses atletas, de aproximadamente 10 dias. Não dá para você pensar, nem imaginar, em termos de evolução de performance física. Somente nós temos que recuperar esse atleta e manter a forma física dele com os trabalhos de campo, principalmente, e um ou outro trabalho funcional individualizado que você possa utilizar também. Beleza? Respondendo a todos. E vamos agora para a pergunta do Diogo Abençoado. A preparação física na seleção é baseada no modelo de jogo do Tite? Diogo, eu não sei se eu posso afirmar que é no modelo de jogo do Tite. É no modelo da comissão técnica. É no modelo que nós achamos ser corretos. É em tudo aquilo que nós acreditamos. Não só no modelo de jogo do Tite, mas em qualquer modelo de jogo que você venha utilizar. Perfeito. Vamos agora para a pergunta do Rômulo Mônaco. Vocês fazem avaliações físicas ao longo das eliminatórias ou ficam com as avaliações que os clubes fazem? Nós não temos, Rômulo, nós não temos como fazer qualquer tipo de avaliação física enquanto os atletas estão conosco. Por quê? Pelo que eu disse anteriormente. Primeiro, nosso objetivo é recuperar esse atleta. Nós temos alguns marcadores fisiológicos que nós acabamos utilizando bastante e, se nós precisarmos disso pré-competição, será utilizado. As avaliações físicas são feitas principalmente pré-competição, que comigo foi feito pré-Copa do Mundo 2018 e pré-Copa América 2019. Show. Vamos agora ao Rafael Chaves. Enviou a pergunta: qual a sua opinião a respeito da crioterapia para recuperação pós-jogo? Olha, qual é o nome dele mesmo? Rafael Chaves. Rafael, boa pergunta. Essa é um grande desafio da fisiologia do exercício aplicado ao futebol. Qual é o desafio? Primeiro, diagnosticar qual foi o desgaste do atleta durante uma partida. O que eu quero dizer? O quanto ele se desgastou nessa partida. Por quê? Porque eu tenho que recuperar esse atleta o mais rápido possível para a próxima partida. E aí vem o segundo desafio. Qual é o melhor método de recuperação? O que a ciência nos diz? Crioterapia, meia de compressão, drenagem linfática, que é o Normatec, liberação miofacial, que é o martelinho. Todas essas ferramentas, elas não são evidências científicas, mas ela pode vir a ajudar. Então, nós não desprezamos qualquer uma dessas ferramentas, assim como a crioterapia. Só que a crioterapia tem que seguir certos preceitos. Quais? Qual a temperatura que você vai fazer a crioterapia? O que a ciência nos diz? Trabalhar entre 11 e 17 graus Celsius. Quanto tempo?
que a ciência nos diz? De 9 a 15 minutos. Isso eu busquei agora num artigo de revisão científica e eles preconizam isso. Mas o que é evidência científica na recuperação? Comer e dormir. Quanto mais rápido você se alimentar, mostra uma partida. E quanto melhor for a qualidade do sono e a duração do sono, provavelmente mais rápido esse atleta irá se recuperar. Show, show, Fábio. Agora, pergunta do Elbio. Como você lida com a diferença entre os métodos de trabalho dos clubes e na seleção? Elbio, isso é simples. Isso existe no mundo todo, no Brasil todo. Os métodos são diferentes, sim. Os italianos trabalham mais, executam muitos treinamentos metabólicos, treinamentos de corridas intervaladas e treinamentos longos. O volume de treinamento dos italianos é bem maior, por exemplo, que dos espanhóis. Então, o que determina a metodologia de treinamento no clube não é da onde o clube é, em sim a comissão técnica que dirige esse clube. Por exemplo, o City está sob o comando do Guardiola, em espanhol. O volume de treinamento deles é menor em comparação ao volume de da Juventus de Turim ou da Inter de Milão. Isso eu tive acesso a esses dados, porque como eles nos mandam a carga de treinamento desses atletas no mês que antecede a apresentação, nós tivemos como tabular esses dados e observar quem tem o maior volume e quem tem o menor volume. Mas isso é fácil de adaptar. O tempo que eles ficam à nossa disposição, como eu disse, são apenas de 10 dias, 9 a 10 dias. Então não tem choque de metodologia, não há tempo para ter choque de metodologia. Mesmo assim, vou prolongar um pouco a resposta, Elbio. Por vezes nós tivemos um atleta que teve uma sequência de lesões. E eu fui até o clube onde esse atleta atuava e pedi, conversei com o preparador físico, que eu seguiria literalmente a metodologia de trabalho dele dentro da seleção, com esse atleta especificamente, para tentar minimizar o aparecimento de uma nova lesão. Então, isso você tem que ter a humildade e pensar sempre no atleta, sempre como o atleta vai se portar e sempre na saúde desse atleta. Perfeito. Vamos fazer mais 2 perguntas para fechar, infelizmente. A gente não pode ficar conversando aqui até amanhã, mas vamos fazer mais 2 perguntinhas. A primeira é do Serafim. Qual a importância da tecnologia na preparação física? Olha, a tecnologia sempre foi importante. Se eu fizer um relato da década de 80 para cá, né, nós vemos um avanço muito grande da tecnologia. No final da década de 80 surgiram os frequencímetros. Quantos preparadores físicos utilizaram os frequencímetros e ministravam treino com os frequencímetros? Antes disso, até no final, no meio da década de 80, a fisiologia do exercício entrou forte no futebol. Eu me lembro até hoje, eu estava na base do São Paulo, em 1986, foi quando o São Paulo Futebol Clube instituiu e criou um departamento de fisiologia do exercício dentro do São Paulo. Eu participei até e vi como funcionava. Bom, pós os frequencímetros, agora vem o GPS, que todos vêm utilizando. Nós temos só que saber utilizar a informação que a ferramenta te dá. Saber interpretar essa informação. E temos que ter cuidado, por vezes, que o excesso de informação pode atrapalhar. Essa é uma frase que eu ouvi uma vez de um pesquisador inglês e que ficou na minha cabeça. Fugiu o nome dele agora. Se não me engano, ele trabalhou no Middlesbrough. E ele disse isso, que o excesso de informação, por vezes, atrapalha. Mas a tecnologia sempre vem a nos ajudar, só que não nós podemos esquecer de uma tecnologia natural, uma tecnologia humana, os nossos olhos. Eu aprendi isso com o professor Bebé de Oliveira,
que foi um profissional que me ensinou a trabalhar com preparador físico no futebol, preparador físico do São Paulo na década de 1980, 84 a 90, depois Vasco da Gama, Fluminense, sabe, seleção brasileira também. Treine o seu olho, treine também a sua sensibilidade. Isso também é importante. Perfeito. Última pergunta que a gente pegou aqui nessa live é a do João Pedro Barros. Como a convocação é feita com atletas que atuam em diferentes partes do mundo? Vocês notam alguma diferença nas condições físicas no momento da apresentação? Olha, João Pedro, isso depende muito. Depende muito de se esse atleta vem de lesão ou não, se esse atleta vem com uma carga grande de jogos ou não, se ele por vezes está no banco e não vem atuando. Então isso vai depender muito. Não é o local onde ele atua que vai determinar, por vezes, a condição física dele. Por vezes, lá no começo das eliminatórias, lá em 2016, 2017, que o Tite convocava atletas que vinham da China, nós sentimos alguma diferença, não no aspecto principalmente de preparação física, mas até técnico. Tanto que esses atletas, eles eram liberados antes para os seus clubes chineses, vinham ao Brasil, treinavam 5 dias conosco, era o caso do Renato Augusto, do Gil e do Paulinho. Nós normalmente ocupávamos ou o Fluminense, ou o São Paulo, ou o Corinthians, e ministrávamos treinos a esses atletas com bola, utilizando atletas da base desses clubes, para que eles se adaptassem rapidamente, novamente, a treinar com atletas de alto nível, que, infelizmente, a China não tem esses atletas de alto nível. Mas não é especificamente o país de onde que eles vêm que vai demonstrar uma diferença no condicionamento físico desse atleta. Ótimo. E para finalizar, mais 2 coisinhas. Vamos Desculpa. lá. Pedir para repetir as ferramentas que você mencionou no início da live, que você usa para acompanhar os atletas, que muitas pessoas estão pedindo para você repetir e falar um pouco sobre elas. Normalmente eu acompanho pela internet mesmo. Existem 2 ou 3 sites aí que são muito bons, que te dão informação de jogos desses atletas. Quanto tempo eles atuaram, né, quando foi a partida, se foi em casa ou fora. Um chama soccerway.com, o outro chama bet386.com, e o terceiro chama... Esse terceiro ele é interessante para você observar o histórico de lesões desse atleta. Chama transfermarket.com. Esses 3 sites são de muita valia, né? São ferramentas que estão na web e são muito boas para ser utilizadas, né? E as outras ferramentas é essa criação dessa relação com os clubes, esse contato com os clubes e com os próprios atletas. Show. Pessoal, anotou aí, né? Importante. E agora, para finalizar, uma pergunta minha, que eu tenho direito também a fazer pergunta. Lógico. Como é que é o dia a dia na seleção brasileira? Como é que foi para você, no seu primeiro dia, encontrar os jogadores badalados, os melhores jogadores do mundo na seleção brasileira? Como é que foi isso para você, essa experiência? A minha primeira convocação, Lucas, foi em 2006. Eu estava no Palmeiras na época e fui convocado para o primeiro jogo com o Dunga, que foi o treinador, né, e foi o jogo contra a Noruega. Nós empatamos em 1-1. A satisfação é enorme. Na hora que eu entrei em campo de treinamento para armar o aquecimento para a equipe, é aquela sensação, eu consegui, eu estou chegando aqui numa seleção brasileira, é o ápice da carreira. Participei de 2006 até 2010, participei da Copa América 2007, que nós fomos campeões, 2009, que nós fomos campeões da Copa das Confederações, e 2010, infelizmente, nós caímos para a Holanda. Mas ali, quando você está, voltando esse primeiro dia de treinamento, eu lembro até hoje, primeiro ou segundo dia na Noruega, o Dunga pediu para eu apitar um coletivo. Na hora que você vê a qualidade desse atleta, me salta aos olhos. Eu lembro até hoje, a bola vinha, caía no pé do Edmilson, ele dominava com o pé esquerdo, e com o pé direito ele lançava do outro lado, na lateral esquerda. E quando eu vi ao contrário, a mesma coisa, dominava com o pé direito e com o pé esquerdo lançava na lateral direita, com uma precisão, mas com uma qualidade. Facilidade, né? Nossa Senhora, é muita qualidade junta, muita qualidade. E essa qualidade toda junta até poupa o aspecto físico.
Porque a coordenação motora, a eficiência mecânica do movimento era tão alta que ele gasta menos energia para executar aqueles movimentos. Então, volto a dizer, uma satisfação enorme, imensa, de conviver com esses jogadores que são iguais a todos nós, que são homens, pais de família, outros ainda não pais de família, uns mais alegres, mais crianção, mais brincalhão, outros nem tanto. Mas é uma satisfação imensa até os dias de hoje poder conviver com esses atletas. Imagino como é que é. Bom, Fábio, a gente chegou ao fim da live. Eu queria aqui agradecer em nome da CBF Academy a sua presença. Foi uma aula. Eu acredito que todas as 350 pessoas que estiveram aqui com a gente concordaram. Então, muito obrigado. A gente se vê em breve aí. E se quiser falar alguma coisa aí, se despedir, fazer uma introdução final. Obrigado, Lucas. Foi um prazer ter participado. E, pessoal, vamos trabalhar, vamos em frente. Só que agora, vamos ficar em casa. Stay home. Ficamos em casa e vamos esperar até que nós possamos sair de novo para poder trabalhar e fazer o que nós mais gostamos, que é trabalhar no campo, que é trabalhar com preparação física. Grande abraço a todos e estou à disposição de vocês sempre. Fábio, muito obrigado. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Bom, pessoal, para quem ficou, eu só gostaria de dar alguns recados em nome da CBF Academy. Agradecer a todos vocês que participaram da live com a gente. Foi uma aula absurda, né, que o Fábio deu para a gente. Então, só alguns avisos. Temos alguns cursos adiados devido ao coronavírus. Esses cursos são Análise de Empenho de Base, Força, Potência e Velocidade e a licença A Full. Até o momento, esses são os cursos que são adiados, ainda sem data ainda para a gente fazer, até porque é tudo uma incógnita nesse momento. Então, cancelar não é uma opção. A gente não vai cancelar nenhum curso. Podem ficar tranquilos. E mais novidades a gente vai dar assim que a gente tiver uma posição em relação ao vírus. Qualquer dúvida, fique à vontade, entre no site CBF Academy. A gente tem todas as informações lá, todos os contatos para vocês entrarem em contato com a gente. Cursos com as inscrições abertas são Licença C de Salvador, Licença B de Recife, workshops de intermediação, Licença B e C de futsal, que ainda estão sem datas também. Então, fiquem atentos que a gente vai sempre postar e manter vocês informados. Para finalizar, na próxima segunda a gente tem outra CBF Academy Talks, às 7 horas da noite, toda segunda, quarta e sexta, com o Dudu Patitucci, que é o treinador do Sub-16 e Sub-18 da seleção brasileira. E o tema vai ser estrutura e formação nas categorias de base. Então, pessoal, mais uma vez agradeço. Foi uma honra estar aqui com todos vocês e até a próxima.